quando a Constituição fica pronta, o Luís XVI ele é obrigado a jurar a Constituição. E é muito maneiro que no dia do juramento da Constituição, né, e é isso, assim, era todos os deputados reunidos, a Constituição lá na frente, e ele teria que fazer o juramento. E nesse dia do juramento, todos os deputados se mantiveram cobertos, ninguém tirou o chapéu para o rei. E o rei, por sua vez, foi obrigado a jurar a Constituição descoberto, ou seja, sem a sua coroa, sem as insígnias de sua posição. E quando ele acaba o juramento, o cara sai destruído, o cara sai arrasado. Os relatos falam que quando ele encontra a Maria Antonieta, ele pede perdão para Maria Antonieta aos prantos por ter obrigado ela a assistir essa humilhação. E esse juramento, embora a gente nunca saiba se esse juramento foi um juramento sincero, porque é curioso, isso divide, né? O rei poderia não ter jurado, isso teria um custo muito alto, isso poderia antecipar a sua execução. Mas há também muitos relatos que o Luís XVI jura a Constituição porque ele acredita na possibilidade de reverter a sua situação a partir do diálogo, a partir da capacidade que talvez ele teria de mostrar para o povo francês que aquele modelo não é o melhor modelo para a França. Ele chegou, em algum momento, tem cartas dele para o irmão, em que ele acreditava nisso. Só que o Luís XVI era um cara, dado à depressão, um cara que foi muito influenciado, a própria fuga do Luís XVI é isso. No princípio, ele não queria fugir, mas a Maria Antonieta ficou lá no escutador de samba dele, no ouvido dele, falando, olha, é para fugir, é para fugir. Então, ele era essa pessoa e pagou um preço por isso, dúvida. Então, quando ele jura a Constituição, mesmo que alguns deputados desconfiem desse juramento, aquilo vai melhorar um pouco mais a situação, vão diminuir os números dos soldados, vai dar uma amenizada. Mas essa amenizada vai ficar circunscrita ao Palácio das Tulherias, vai ficar circunscrita à relação dos moderados com esse rei, porque do lado de fora as coisas não estão tão tranquilas assim. Porque do lado de fora, sobretudo na ala um pouco mais radical, na ala mais que acredita que a revolução não está pronta, que a revolução tem que avançar mais, que não é para paralisar o processo revolucionário, para essa galera, a fuga do rei foi uma traição, e uma traição inadmissível. E é nesse momento que, fora das Tulherias, fora da Assembleia, começa um movimento muito forte de pessoas que exigem que o rei seja deposto, que o rei entregue a coroa, que o rei seja expulso. E os caras falam, a gente não quer o rei e não quer que ninguém assuma o lugar do rei. Ou seja, começa um movimento na França, sobretudo em Paris, um movimento em prol de uma república. Coisa que ainda não tinha sido falado com tanta força. E quando é lá fora, e olha bem o que eu estou dizendo, fora da Assembleia, olha o que eu estou dizendo, fora das Tulherias, começa um movimento muito forte republicano. E esse movimento republicano, de certa maneira, é contrário a esse grupo moderado, e aí você tem que ter na mente aquilo que eu falei na abertura da aula, quando eu falei para você, a Revolução Francesa, no que tem de mais sensacional, de que tem mais fantástico, na minha concepção, é essa ideia de marcha e contramarcha. Se você for puxar a linha lá atrás, quem deu início ao processo revolucionário foram os aristocratas que tiveram seu tapete puxado. Tapete puxado por esses moderados que estão no poder agora e que estão com um projeto revolucionário, que é um projeto revolucionário de uma monarquia à la inglesa, um processo revolucionário em que, para eles, é o suficiente o fim dos privilégios que já estão rasgados desde os Estados Gerais. Para ele, a noção de igualdade é uma noção de igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, e não vai além disso. Então, por exemplo, para esse grupo, meu camarada, a revolução está perfeita, a revolução tem que parar aqui. Só que a revolução implica em outras questões que estão fora da Assembleia. E é essa questão que está rolando. Essa questão que está rolando de uma galera que não está satisfeita, uma galera que acreditou muito, e aí você puxa pela memória da aula passada, do processo eleitoral para a escolha desses deputados, o quanto de esperança havia nisso, e uma parte dessa esperança envolvia as questões das desigualdades econômicas, das desigualdades sociais. Portanto, era necessário, para essa gente que está fora da Assembleia, para essa gente que está na rua, um aprofundamento da Revolução.
E esse aprofundamento, para muitos deles, não seria possível nesse estranho casamento de rei e revolução. Então, esse grupo começa a falar de república. E esse grupo que começa a falar de república vai fazer uma petição para que o rei seja deposto. E essa petição ela vai ser assinada num evento na Praça do Campo de Marte, que é uma praça, que é um espaço em que as manifestações festivas da Revolução Francesa, desde o 14 de julho, eram realizadas lá. É um espaço de treinamento militar. Então, eles vão montar um palco para que as pessoas assinem essa petição. E nesse evento, cerca de 50 mil pessoas foram para a Praça do Campo de Marte. 50 mil pessoas que estavam aderindo a um movimento que, de certa maneira, para os moderados que estão na Assembleia, era um movimento perigoso. Era um movimento contra-revolucionário, era um movimento que era contrário ao seu ideal de revolução. E o que esses caras fazem? Esse grupo moderado, que até aqui está tocando muito bem o barco, eles vão cometer o seu primeiro grande erro, que eles vão lançar mão do monopólio da violência, da sua força militar, para reprimir os caras. E é muito maneiro que quando os soldados partem para o Campo de Marte para reprimir esses caras, quando os soldados chegam, né, a cavalo, eles vão com bandeiras vermelhas, tipo, galera, dispersa que a gente não pode mais ter esse tipo de manifestação. Meu irmão, quando os cavalos chegam, quando a cavalaria chega, ao invés dos caras dispersarem, aí é bem o espírito da revolução, os caras reagem, os caras estão com pedra. Ele está com pedra, e o Lafayette, que é uma figura muito importante, porque foi um cara que lutou na Guerra de Independência, um cara que até então era um sujeito tido como um modelo de bom revolucionário, de bom cidadão. O Lafayette, que era um representante dessa ala mais moderada, ele manda atirar. Quando ele manda atirar na população, e veja que curioso, primeiro movimento de repressão a manifestações populares na Revolução Francesa não foi na Bastilha. Se você pega a Bastilha, os caras praticamente se renderam. A primeira movimento de repressão é dos próprios revolucionários contra revolucionários. Você vê essa coisa de marcha e contra-marcha. Os caras atiram, maluco. E esse atirar, cara, aí é bem no campo das palavras, né? Esse evento, que é um evento muito importante, passou a ser propagado nos jornais de oposição a esse grupo que está dando as cartas, né? Esse evento foi chamado de Massacre do Campo de Marte. E é muito maneiro a gente pensar a palavra massacre na história. Porque tem o massacre de Boston, que é muito maneiro no processo de independência dos Estados Unidos, que é um massacre que mata, sei lá, 6 pessoas, e os caras usam a palavra massacre para dar aquela sensação, meu irmão. Só que no massacre de Campo de Marte foram 50 mortos. E isso tem um impacto que vai fazer com que haja uma ruptura, de fato. Vai ter um grupo que vai defender a República, vai ter um grupo que vai fazer uma oposição muito mais ferrenha. E esse grupo ele vai ter um destaque na próxima fase da Revolução. Porque quando a Constituição fica pronta, quando Luís XVI jura o documento, a gente entra numa nova fase, porque a Assembleia deixa de ser uma Assembleia Constituinte e passa a ser uma Assembleia Legislativa. E é muito curioso que, por sugestão do Robespierre, ele fala assim, olha, a gente tem que zerar essa Assembleia. Zerar em que sentido? Todos aqueles que participaram da Assembleia Constituinte não podem, de jeito nenhum, se candidatar às cadeiras. Então você vai ter uma renovação. O Robespierre era um deputado qualquer, né, nesse momento ainda, né? Um deputado qualquer, nesse momento. É uma liderança dos jacobinos, mas e era um cara que ainda não tem um destaque. E o Robespierre sugere, olha, a gente começa do zero, vamos montar uma Assembleia e não vale quem participou da Assembleia Constituinte participar da Assembleia Legislativa. Só que tem um detalhe curioso. O Robespierre, quando
propõe isso, ele está numa situação muito confortável, porque ele tinha conseguido um cargo, né, o cargo de diretor do Comitê de Vigilância, ou seja, ele tinha já um lugar de poder que estava envolvendo o monopólio da violência, as investigações, né, uma área daquela ideia de Montesquieu, do executivo, legislativo. Meu irmão, ele está ali na área do judiciário, ele é um advogado, então ele está numa posição muito tranquila. E aí são feitas as eleições, e quando se forma a Assembleia Legislativa, essa primeira Assembleia Legislativa, ela vai ter uma divisão muito clara, né? Ela vai ter uma divisão muito clara, e é muito caro para nós, historiadores, porque é nesse momento que surge um conceito que, embora hoje esteja muito batido, tem muita gente dando porrada nesse conceito, que são porradas até que a gente considera, assim, leve em consideração, mas como eu me vejo, quando me coloco na posição de um professor, eu acho que esse conceito é um conceito muito bom, porque ele é muito didático, assim, que é o conceito de direita e esquerda, né? E é nesse contexto da nova Assembleia, da Assembleia Legislativa, que você vai ter uma divisão muito clara. E que divisão é essa? Você vai ter um grupo que vai se sentar à direita, esse grupo é o grupo dos girondinos, e é um grupo que tem uma posição muito clara em relação à Revolução Francesa. O grupo dos girondinos é um grupo que tem o seu nome por conta de algumas lideranças virem da região da Gironda, que é uma região muito rica. É um grupo que olha a Revolução e pensa que a Revolução está ótima, que a Revolução tem que ser encerrada aqui, que é a hora de paralisar o processo revolucionário, porque nós temos uma monarquia constitucional, a gente conseguiu a manutenção do rei, esse rei está do jeito que a gente gosta, porque é um rei que tem os seus poderes muito limitados, né? Para vocês terem uma ideia, o Luís XVI era tratado mais ou menos como funcionário número 1 da França. Ele passou a ter um salário de 25 milhões de libras, que era uma fortuna na época, mas é uma humilhação para o rei. Você tratar um rei como funcionário, o cara que era um representante de Deus na Terra, ele passa a ser o funcionário número 1, o funcionário público número 1 da França, ou seja, é um rebaixamento que para o Luís XVI era uma humilhação desgraçada. Ele passa o Luís XVI perde o controle das Forças Armadas, ele perde o direito de controlar os exércitos, quem vai controlar o exército vai ser a Assembleia. O único direito que vai restar para o Luís XVI é o poder de veto, e ainda assim é um veto suspensivo. Se o Luís XVI discordar de alguma lei na Assembleia, ele veta essa lei por uma legislação. Ele vai acabar se transformando no meio de um entrave no funcionamento do legislativo. Ou seja, para o grupo dos girondinos, esse modelo é um modelo que é o ideal. Para eles, a revolução está perfeita. Para eles, é para paralisar a revolução. E a única preocupação desse grupo é quando eles olham lá para fora. Porque quando eles olham lá para fora, a maioria da população francesa, sobretudo de Paris, não está nem um pouco satisfeita com essa revolução. Essa revolução não atendeu os anseios. E muitos desses caras, sobretudo os mais politizados, já começam a falar de um modelo completamente diferente. Abandona a monarquia, é a hora da república. Mas esses caras estão lá fora. Lá fora você não tem influência aqui. Então, esse grupo que se senta à direita, para eles é paralisar a revolução e está tudo muito ótimo. No lado oposto, que é onde se sentam os jacobinos, e o nome dos jacobinos é uma referência a um mosteiro, mosteiro de Saint-Jacques, onde eles se encontravam, né? Que onde tem como uma das principais lideranças desse grupo jacobinos, embora não esteja na Assembleia, mas é uma liderança, é uma influência, é o Robespierre. Esse grupo que se senta à esquerda, eles se posicionam completamente diferente dos girondinos. E o elemento que difere girondinos e jacobinos nesse contexto é a noção de igualdade. Porque, para os girondinos, a igualdade é igualdade jurídica. Para eles, a revolução já fez o que tinha que fazer. Esses caras têm uma noção de liberalismo, do mais puro liberalismo econômico do seu tempo. A partir de agora, é a meritocracia. A gente acabou com todos os entraves que inviabilizavam você ser quem você deseja ser. Quem você é uma igualdade jurídica de nascimento, né? Assim, os lugares na sociedade podiam te dar, contanto que eles não fossem herdados, né? A questão não era uma igualdade plena, né? E os girondinos têm isso. Já os jacobinos, quando eles pensam em igualdade, eles já começam a falar, cara, não há como a gente pensar em igualdade se o maluco não tem o que comer.
A gente tem que fazer um aprofundamento nessa revolução, e na cabeça dos jacobinos, esse aprofundamento, para mim, talvez é o que mais difere um do outro. Esse aprofundamento exige uma maior intervenção do Estado nas decisões. O Estado tem que ser mais atuante nas decisões. Então, é mais ou menos essa régua entre os dois. E os jacobinos acham que a revolução tem que ser aprofundada. A revolução não acabou, a revolução tem que avançar. Só que quando a gente olha girondinos e jacobinos, né, uma coisa a gente tem que ter clareza. No universo daquela assembleia, tanto um quanto o outro, eles representavam a minoria numérica. Né? Eram a menor parte daquela assembleia. Era uma menor parte que, sem sombras de dúvidas, você pode discordar dos jacobinos e adorar os girondinos, você pode discordar dos girondinos e ser um fã dos jacobinos, mas uma coisa você tem que ter clareza, quando você conversa com o girondino, eles são ideologicamente comprometidos, da mesma maneira que os jacobinos. Há um comprometimento ideológico, os caras têm um projeto claro na cabeça deles para o que deve ser a Revolução do que deve ser a França. Entre esses dois grupos está a maioria numérica, que à época era chamada de planície e apelidada por girondinos e jacobinos de pântano. O que é esse centro? É a lógica de centrão, quase. Né? Esse centro é uma galera que não tinha comprometimento ideológico algum. Era uma galera que ia conforme a maré. A maré mudou, os caras estão mudando. A maré foi para um lado, para o outro, eles dançam conforme a música. Tanto é que quando os caras chamavam esses malucos de pântano, era uma forma pejorativa de tratá-los, porque o pântano é um lugar que fede. E esses malucos fediam, porque eles eram vistos como meros oportunistas políticos, eles não tinham engajamento. Só que tem uma coisa, eles tinham a maioria. Tendo a maioria, são eles que dão as diretrizes. São os votos deles que girondinos e jacobinos estão disputando. E naquele primeiro movimento da Assembleia Legislativa, as coisas estavam muito tensas. E qual era o elemento de tensão? O elemento de tensão é que ganhava cada vez mais força por conta das desigualdades econômicas, por conta das promessas não cumpridas, por conta do preço do pão, por conta de tudo isso que a Revolução não resolveu e que havia uma expectativa gigantesca, havia uma tensão em Paris. Paris estava tenso, estava prestes a explodir aquilo ali. E essa tensão levava a um avanço cada vez maior, uma aproximação cada vez maior de ideias republicanas. E é nessa hora que tem uma das passagens mais surreais da Revolução Francesa no sentido político. Porque os girondinos, vendo o avanço dessa galera, vendo a força que esses caras têm, lembrando da Bastilha, de como foi decisivo a participação popular na queda da Bastilha, esses caras começam a pensar da seguinte maneira: cara, será que é interessante mesmo a gente manter essa monarquia? Será que não é para afrouxar, enfraquecer esse rei? E aí esses caras vão criar uma política de enfraquecimento do Luís XVI, como quem diz, cara, se a gente tiver que enfraquecer o rei, se a gente tiver que pensar numa mudança para a República, que essa mudança seja feita aqui, entre nós, que a gente conduza o processo. E para a gente poder conduzir o processo, a gente tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, mesmo porque quem escreveu o regulamento fomos nós. E para jogar com o regulamento de braço a braço, que é essa Constituição, os caras vão começar uma política de fragilização, de fragilizar o rei, legalmente. De que maneira? Forçando o rei a vetar. Então, esses caras, os girondinos, vão começar a lançar uma série de projetos de lei dentro da Assembleia, cujo objetivo é um só. Veja isso, cara. Forçar o rei a vetar. E para forçar o rei a vetar, os caras vão procurar o calcanhar de Aquiles dele, assim, quais são os elementos que o rei, se a gente criar um projeto de lei, eles vão votar. E ele vai vetar. E o primeiro projeto que os caras criam vai atingir certinho, que talvez seja o ponto mais fraco do Luís XVI. Aquilo que fez o Luís XVI fugir, né? Eles vão atingir a igreja. E eles vão criar leis do tipo: o padre que não tiver jurado a Constituição, e a gente falou isso da Constituição Civil do Clero, quando eles, para controlar um pouco mais a igreja, eles obrigavam esse padre a jurar a Constituição, e a partir desse juramento da Constituição, esse maluco passa a ser monitorado como quase um funcionário público. Eles vão dizer o seguinte: olha, qualquer padre que não tiver jurado a Constituição, qualquer um, ele vai ser preso e vai ser expulso da igreja.
Irmão, eles lançam isso aí para a Assembleia. É muito maneiro. Quando eles lançam, a preocupação para mim aqui nem é a planície. A preocupação minha aqui é os jacobinos. Como os jacobinos vão se comportar? E é muito maneiro quando chega mais uma porrada na igreja, a maioria dos jacobinos aprova. Não, é isso mesmo, a igreja tem que tomar porrada mesmo. Só tem um cara que nem está na Assembleia, mas é uma liderança, que se opõe, que é o Robespierre. O Robespierre fala, cara, isso é uma bobagem. A gente já deu porrada demais na igreja. E mais do que isso, a gente já deu porrada demais da igreja, e a igreja, nós não podemos esquecer jamais, é uma instituição extremamente influente na França. Se a gente continuar fustigando esses caras vão fazer a cabeça dos franceses para se voltar contra a Revolução, como acabou acontecendo, de fato. O Robespierre fala isso. E é maneiro, que quando ele lança isso, os próprios girondinos que imaginavam uma outra lei, falam assim, cara, a gente tem que achar o outro ponto fraco do Luís XVI, né? Não dá para a gente ficar dando porrada na igreja. Tanto é que ele já tinha um projeto pronto, que era o seguinte, que os padres poderiam casar. Meu irmão, padre casar, o Luís XVI não ia aprovar nunca, né? Mas aí os jacobinos aprovaram, a planície aprovou, quando caiu na mão do rei, o rei fez o que era esperado. Não, meu irmão, dá porrada na igreja, eu veto. Quando o rei vetou, discurso dos girondinos, olha o rei, está atrapalhando o andamento da Assembleia, está na hora da gente rever. Ou seja, o que os caras estão pensando? A gente vai enfraquecer o rei, mas nós vamos enfraquecer. Nós vamos enfraquecer esse rei para, se tivermos que botar uma república, a gente coloca, não eles lá fora. E aí eles criam uma segunda lei. A segunda lei é fantástica. Não vão dar porrada na igreja, porque talvez o Robespierre tenha razão. Vamos dar porrada, sabe em quem? Na família do rei. Vamos pegar os bens dos caras que migraram, né? E vamos confiscar esses bens. Eu tenho certeza que essa lei vai ser aprovada pela Assembleia e vai ser vetada pelo rei. E os caras criam, ó, todo imigrado que não voltar em tanto tempo terá toda a sua propriedade confiscada pelo Estado, Irmão, a lei foi mandada para a Assembleia, os jacobinos falaram, porra, é certo isso, os caras são os traíras do cacete. A planície aprovou, e quando chegou na mão do Luís XVI, meu irmão, o Luís XVI vai jogar a sua última cartada. E eu sempre digo para os meus alunos, é ao mesmo tempo a última cartada de Luís XVI, a última, a mais genial, a mais inteligente, e o seu último erro. Porque o que ele vai dizer? Ele pede a palavra e vai dizer o seguinte, olha, confiscar os bens dos emigrados não é suficiente. Vocês têm que ir na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A raiz do problema está em quem recebe os emigrados. A raiz do problema está nos países que dão guarida para esses caras. Se vocês não atacarem a raiz do problema, vocês não resolvem o problema. Ou seja, o que o Luís estava fazendo era sugerindo aquilo que ele, por lei, pela Constituição, não podia fazer. Ele está sugerindo para os caras que a melhor solução para esse problema dos emigrados é um só, guerra. Ele está sugerindo a guerra. Essa é a jogada, para mim, mais genial do rei, sugerindo a guerra. E quando ele sugere a guerra, é impressionante que os olhos de todo mundo, todos os grupos brilharam. Os girondinos falaram, meu irmão, guerra, perfeito. Se a gente declarar guerra a esses países, isso vai gerar um elemento de unidade nacional. Porque quando o inimigo bate a porta, meu amigo, a gente não pode ficar separado, as divergências têm que ser deixadas de lado. Portanto, se a gente chamar a guerra é perfeita. Meu irmão, nós jacobinos, os caras pensaram a mesma coisa, guerra é sensacional. E os jacobinos tinham um quê de utópico, porque muitos falavam assim, a guerra é a hora que a gente vai transmitir os ideais da Revolução Francesa para o restante da Europa. Os caras estão pensando nisso, vamos difundir as ideias revolucionárias. Meu irmão, a única voz dissonante, o único cara que foi contra a guerra, Robespierre. E é muito maneiro que o Robespierre vira para os jacobinos e fala assim, meu irmão, vocês estão malucos? A gente não resolveu a revolução nem aqui dentro. Vocês querem difundir as ideias lá para fora? E diz para mim, vamos lá, a gente vai levar as ideias da Revolução Francesa na ponta da baioneta. A gente entra na Áustria e, galera, a revolução é maneira. Plá, sai matando geral. Ou seja, o Robespierre joga isso aqui. Só que o Robespierre acaba sendo uma voz que foi abafada pelos tambores marciais. É uma voz solitária. Meu irmão, foi uma votação unânime. Vamos fazer a guerra. E o Robespierre ainda tinha uma outra fala, que é muito maneira. Ele fala assim, olha,
a gente não está organizado para a guerra. E, de fato, ele tinha razão, porque se você parar para pensar, se existe um lugar que as desigualdades do antigo regime estavam presentes, né, é no exército. E por que estavam presentes? Porque as principais cargos de comando do exército, ou seja, as patentes mais altas do exército francês, elas eram ocupadas pelos critérios de uma sociedade de corte. Ou seja, era alta aristocracia, não, a alta nobreza que pegavam esses. Ou seja, o exército francês carecia de generais. E, evidentemente, sem generais, você não tem condições de comandar uma guerra. Ou seja, o Robespierre fala, cara, essa guerra é um show de erros. Só que o Robespierre é uma voz isolada e quem estava rindo de orelha a orelha, e é quando eu digo que é a melhor cartada do rei é essa. Por quê? A guerra é interessante se a França perder, e a guerra é interessante se a França ganhar. Se a França ganhar, quem foi o primeiro a falar de guerra na Assembleia foi o próprio rei. O rei não se opôs à guerra. E a guerra, cara, lembre-se da guerra de independência dos Estados Unidos. É um elemento para o monarca de virilidade. Ele está à frente da nação. Isso talvez mude o que a opinião pública tem pensado dele quando ele, como um frouxo, tentou fugir e fracassou. Então, para o rei, a vitória trará frutos, pelo menos na cabeça dele. Mas muito mais do que a vitória, a derrota. Porque se ele perder, ele está perdendo para a Áustria, para a Prússia, que são dois países absolutistas, dois países que temiam a possibilidade das ideias da Revolução Francesa se difundirem. Hoje é lá na França, se a Revolução chegar aqui. E quando explode a guerra, quando ela começa, meu irmão, parece que só o Robespierre tinha razão. Porque quando ela começa de fato, meu irmão, a Áustria e a Prússia invadem a França e é um verdadeiro passeio no parque, né? Os exércitos, o exército austríaco e prussiano, que era comandado por um general austríaco, o general Brunswick, quando ele começa a avançar em direção a Paris, e é muito maneiro isso, havia uma ideia de guerra no século XIX que se decidia da seguinte forma: se você tomou a capital, acabou o jogo. Era quase o War, né, cara? Então, o objetivo era tomar a capital, levar-se a receber a cartinha. Então, os caras invadiram a França. E quando começou essa invasão, maluco, os caras marchavam e venciam uma batalha atrás da outra com muita facilidade. Repara o que eu vou falar, guarda no bolso. Em parte, essas vitórias se deveram ao que o Robespierre falou. Havia falta de comando, o exército estava despreparado, era uma galera mal treinada. De fato, isso favoreceu muito o general Brunswick, que muito velozmente cercou Paris. Meu irmão, e quando Paris ficou cercado, meu irmão, era Paris cair que acabava o jogo. E quando Paris foi cercada, né, quando os caras estavam prestes a tomar a capital, o Brunswick comete um erro que é inadmissível para qualquer general. O que ele faz? Certo da vitória, afinal de contas foi um passeio no parque, né? Certo da vitória, ele manda produzir panfletos para espalhar em Paris, logo aonde? Em Paris, em que o conteúdo do panfleto era o seguinte: se alguém tocar na família real, a gente promete uma punição exemplar, especialmente se fizerem alguma coisa com Maria Antonieta. Por que o especialmente? Porque Maria Antonieta era austríaca. Só que isso foi um erro gigantesco, porque quando esse panfleto se espalhou pela França, né, quando todo mundo começou a ler, e quando eles deram que os austríacos estavam com a vitória, isso, ao invés de abalar a moral, meu irmão, isso elevou a moral dos caras. E os caras começaram a se organizar nas comunas insurrecionais, começaram a montar, eles declararam a pátria em perigo, maluco, pegaram armas e partiram para dentro. E é maneiro, quando os caras estão partindo para dentro, e é aquela coisa que eu falei da importância das mídias, das fake news, de como os boatos foram decisivos em muitos momentos da Revolução Francesa, até para a própria construção da Revolução Francesa. Quando os caras estão armados, quando eles estão partindo para afastar o inimigo, meu irmão, começa uma série de boatos que dizia o seguinte: cara, quando vocês deixarem Paris, diversos
contra-revolucionários que estão infiltrados na cidade, eles vão aproveitar para atacar vocês pela retaguarda. Ou seja, quando você sair, esses caras vão agir. Irmão, esses boatos, quando começaram a circular, fizeram com que os caras... Eita, então melhor a gente resolver isso aqui dentro, antes de partir. Então os caras, antes de atacarem o general Brunswick, eles se voltam. E, meu irmão, é uma das passagens mais terríveis da Revolução Francesa. Em setembro de 1792, se deu os massacres de setembro. E o que foi os massacres de setembro? Num espaço ali de 5 dias, cerca de 3.000 pessoas foram executadas. Meu irmão, e existem casos e histórias que são surreais. O caso mais surreal, assim, mais triste, é o da princesa Lambert. A princesa Lambert é uma amiga próxima da Maria Antonieta. Era tão próxima que as más línguas, novamente os boatos, diziam que elas tinham caso. E muito maneiro, a princesa Lambert, ela conseguiu fugir da França na primeira leva de imigrados com o Artois. Ela foge da França, só que ela é uma mulher muito religiosa e ela é uma mulher muito devota. Né? Não é bem devota, era muito... fugiu a palavra, mas ela gostava muito da Maria Antonieta. E ela foge e ela volta para ficar com a Maria Antonieta. E a Lambert era linda. Todas as descrições da Lambert falam que ela tinha aquela pele branca, aqueles cabelos louros, anelados. Era o par perfeito da Maria Antonieta. Ela foi pega, cara. Ela foi pega e os caras barbarizaram a Lambert, mandaram ela desfilar numa passarela de cadáveres, sem roupa. Depois deram na cabeça dela, cortaram a cabeça, botaram a cabeça num pedaço de pau e foram na direção de onde estava a família real. Dizem que quando ela chega, tem gente que fala que quando chegou assim, eles pegaram um pedaço de vinho, uma garrafa de vinho, botaram na boca da Lambert e beberam vinho pelo buraco da cabeça. Diz que a Maria Antonieta viu e desmaiou. Tem gente que diz que a Maria Antonieta só desmaiou. E onde estava a família real? Nesse momento, cara, a família real, quando explode a Paris dessa maneira, a família real não se sentiu mais segura nas Tuileries. E é muito surreal isso, porque o caso da Lambert, essa violência que estava cercando Paris, obrigou a família real portuguesa, a família real francesa a buscar abrigo. Olha como são as coisas, esses paradoxos são deliciosos. Ela vai buscar abrigo num único lugar que poderia proteger a família real, que é dentro da Assembleia, entre os deputados. E, de fato, eles foram buscar a lei. E ali, quando chega nos deputados, né, no massacre de setembro comendo tal, os deputados têm que tomar uma decisão. O que a gente vai fazer com esses caras? O que a gente vai fazer com o rei? O que a gente vai fazer com a Maria Antonieta, com os filhos tal? E eles botam a família real na prisão do Templo, que é muito maneira a prisão do Templo. O Templo era um palácio, né, era um castelo que tem esse nome por causa dos Templários, né, foi construído na época dos Templários. E era um palácio, era um palácio antigo, fúnebre, né, gótico, escuro, que a Maria Antonieta odiava esse palácio. Só que o Artois, o irmão mais novo do Luís XVI, que era muito amigo dela, ela se dava melhor com o Artois do que com o Luís XVI, os caras iam para balada junto, isso nos áureos tempos. E o Artois era muito rico, e o Artois comprou o Palácio do Templo. E quando ele comprou, era uma excentricidade do Artois. Ele comprou o Palácio do Templo e convidou a Maria Antonieta, na época, antes da Revolução, para visitar o Palácio do Templo. E a Maria Antonieta olhava para o Artois e falava assim: Artois, como é que comprou isso, cara? Isso aqui parece aqueles palácios parece aqueles castelos dos contos de fada. Eu me sinto aqui dentro numa prisão. Olha como são as coisas, cara. A Assembleia mandou a Maria Antonieta justamente para o templo. A família real toda vai ficar ali como prisioneiros. E como prisioneiros, eles vão rezar para os austríacos vencer. Meu irmão, só que os austríacos não vencem, cara. Os austríacos não vencem. Acontece o improvável. Na Batalha de Valmy, os franceses, quando declararam pátria em perigo, botaram os malucos para correr e vencem a guerra. E quando os franceses vencem a guerra, a Revolução vai entrar numa outra fase. Vai entrar na Convenção, vai se tornar uma república. E quando você olha a dinâmica dos deputados na Convenção, é exatamente a mesma. Você vai ter, no lado direito, os girondinos, você vai ter do lado direito, do lado esquerdo, os jacobinos. Ambos os grupos minoritários, ambos os grupos comprometidos ideologicamente. E no centro, a planície. E nessa nova fase,
da Revolução, quando afastar do inimigo externo, a questão fundamental que os caras têm que tomar, que eles têm que decidir, maluco, o que nós vamos fazer com o rei? Essa é a questão que vai permear os debates nessa fase da Revolução. E quando começa a discussão, é impossível, se você é um contemporâneo da Revolução, cravar qual vai ser o destino do rei. Porque os girondinos, e aí para mim é o grande erro, o erro final, e a Revolução Francesa admite muito pouco erro. Você errou, se é marcha e contra-marcha, você está no poder, errou, o cara vai e te derruba. Não pode errar, maluco. E os girondinos vão cometer o último erro deles. O penúltimo foi a guerra. O último foi se agarrar ao rei. E como eles se agarram ao rei? Os caras não querem levar o rei a um julgamento. A solução que os girondinos botam na mesa é o seguinte: a gente tem que expulsar, exilar o rei, era uma das propostas, a gente manda o rei, eles tinham até um lugar para mandar o rei, para os Estados Unidos, para que ele aprenda lá nos Estados Unidos o que são os ideais iluministas, aquela coisa toda. A gente pega o filho do rei, que tinha na época uns 7 anos, escapou o nome dele, e bota ele no poder, né? No poder em que sentido? Ele é uma criança, a gente vai educar o cara para ser um monarca constitucional perfeito. Essa é a proposta dos girondinos. Isso é que eles queriam. Meu irmão, já os jacobinos, que já não queriam um rei desde os massacres do Campo de Marte, eles radicalizam o discurso. Tem um moleque, o mais novo dos deputados, Saint-Just, que é um cara muito interessante, ele faz um discurso foda nessa época. Ele fala assim, olha só, ninguém reina impunemente. É o discurso dele. E olha só o que ele está falando, ninguém reina impunemente. Quando o cara fala isso, ele está partindo de um pressuposto. O cara reinou, o cara é culpado. Se o cara é culpado, tem que ser condenado. O Saint-Just defendia que não tinha que ter julgamento, coisa nenhuma. Tinha que ter execução. Ou seja, já há uma radicalização. Mas ainda assim, girondinos e jacobinos estão disputando a maioria da planície. E não há ainda uma definição clara. Essa definição vai vir quando uma comissão organizada pelos jacobinos vai vasculhar as Tulherias. E quando os caras começam a vasculhar as Tulherias, eles encontram lá uma parede falsa, derrubam uma parede falsa, encontram um baú, e dentro do baú eles encontram uma série de documentos que comprovavam a segunda parte que explica as vitórias tão fáceis de austríacos e prussianos. E o que explicava? O Luís XVI, durante toda a guerra, fez jogo duplo. O Luís XVI, durante toda a guerra, manteve os inimigos bem informados das posições dos exércitos franceses. Ou seja, o Luís XVI cometeu um erro que, para a sociedade ocidental, é imperdoável. Porque nós perdoamos muitas coisas, mas é difícil você perdoar um traidor. Tanto é que quando você entra numa sala de aula, você encontra lá João, você encontra André, você encontra Pedro, você encontra Marcos, mas tu não encontra um Judas. Não tem uma mãe que bote o nome de filho, aqui, Judas, vou apresentar para vocês. Porque é imperdoável. A traição é imperdoável. Nesse sentido, quando aparece o documento, a planície, meu irmão, vai toda para o lado dos jacobinos. Vai toda para o lado jacobinos e toma-se uma decisão. Vamos levar o Luís XVI a julgamento. E quando ele é levado a julgamento, é muito maneiro, porque é um julgamento difícil de defender, né, mano? Você vai defender um traidor no meio de uma guerra, Paris quase caiu. Cara, não aparecia ninguém para defender. O cara que aparece para defender é um personagem daqueles muito legais de você procurar saber mais, né? Tinha um cara chamado... esqueci o nome do maluco, cara. Vigene... Ah, caraca, como é que eu esqueci o nome? Que é um senhor, um advogado, um homem mais velho, que se apresentou para defender o Luís XVI. Ele se apresenta para defender o Luís XVI, cara, e o julgamento, que é um julgamento mega difícil, né, para defender. E é um julgamento de cartas marcadas. E, enquanto isso, o Luís XVI está vivendo no templo, né, com a família, e eu costumo dizer, é uma convivência lá do Luís XVI com a família dele, uma convivência burguesa, cara. Porque ele está num apartamento, né? Porque é mais ou menos isso, né? Uma torre dividida em vários andares, e cada andar é um apartamento. Ele está vivendo a Maria Antonieta, o filho, Luiz Carlos, a filha, Maria Teresa, a cunhada da irmã dele. É uma convivência familiar. Ele está lendo lá, nessa época ele está traduzindo autores ingleses, ele lê para o filho, ele desce, tal. Só que quando se descobre
o tal armário secreto com baú, os caras separam o Luís XVI da Maria Antonieta. E durante todo o julgamento, que vai se estender por 1 mês, 2 meses, o cara vai ficar ali separado, né? O Luís XVI vai ficar longe da família, porque ele tem medo de que se haja uma influência e tal. E, finalmente, quando o julgamento é feito, né? Quando o julgamento é realizado, quando sai o veredito é execução, né? A pena de morte. E é muito maneiro que o advogado... Cara, como é que eu esqueci o nome do advogado? Isso é imperdoável. Quando o advogado vai apresentar lá para o Luís XVI a sentença, é muito curioso que ele chora, né? Ele cai de joelhos no rei, ainda tem essa coisa. E olha que o cara não é um monarquista. O cara é um membro da Revolução Francesa. É um cara que acredita, talvez, num dos valores fundamentais, que todo mundo tem defesa, né? E ele cai de joelhos aos pés do Luís XVI, aos prantos, dizendo, cara, não deu, eu fracassei, eu fiz de tudo para poder te salvar, para poder te livrar, para poder você ser absolvido. E aí o Luís XVI, que é muito curioso, nessa reta final, o Luís XVI estava num estoicismo, estava pleno, então, parecia que não era nada com ele, assim, parecia que estava forte, né? E ele levanta o advogado e fala para o advogado assim, olha só, cara, eu gostaria que você voltasse ao tribunal, porque eu tenho 3 pedidos. E quais eram os pedidos do rei, assim? Ele pediu para ter mais 3 dias para se preparar para a morte. Ele pediu para ter um padre que não fosse um padre juramentado. E ele pediu para ver a família, né? Porque ele está separado da família há muito tempo, para poder se despedir. Meu irmão, o cara volta para o tribunal, apresenta os pedidos do rei, e os caras dizem, olha, a gente cede lá o padre que ele quer, a gente permite que ele veja a família, só que não tem jeito, cara, ele vai morrer amanhã. A execução vai ser amanhã. E quando ele recebe essa notícia, maluco, ele vai ver a família no mesmo dia, eles vão jantar. E é muito curioso que os caras que estão juntos, né, que estão os soldados, eles descreveram, são os caras que descrevem o que eles viram. Irmão, o Luís XVI comeu como se fosse um dia normal, comeu. Ninguém tocou na comida, né? Só ele comeu. O filho, quando vê, né, tá muito tempo sem ver o pai, e é muito maneiro, assim, por muito tempo eu contei essa história, e eu precisei ter filho, né? Eu precisei ter um filho da idade do que eu tenho, tem a idade do Luiz Carlos, 7, 8 anos, para ter a noção do quanto esses caras têm consciência do que está acontecendo, de quanto uma criança de 8 anos tem consciência. Antigamente eu contava, não era pai, falava, criança de 8 anos é a mesma coisa que a criança de 1 mês, né, cara? Tu não tem essa dimensão, mas crianças de 8 anos tem a dimensão. Quando ele vê, meu irmão, talvez seja uma cena restrita, ele se agarra nas pernas do Luís XVI e não larga, brother, chorando o tempo inteiro, assim, tá muito tempo sem ver o pai. A Maria tá todo mundo catatônico, né, cara? E ele janta como se nada, como se não fosse acontecer nada. Sempre comeu bem ele, né? Ele é um glutão, né? E quando acaba, assim, ele tá indo embora, ele vai se despedir, aí a Maria Antonieta fala assim, a gente se vê amanhã, e o Luís XVI não quer ver ninguém amanhã. Como é que eu vou ver amanhã? Vou ser guilhotinado, cara, não tem essa de ver amanhã. E o Luís XVI, isso é muito maneiro. Acho que amanhã eu vou estar meio sem cabeça para ver vocês. E o Luís XVI vira para Maria Antonieta e fala assim, não, tudo bem, cara. Amanhã às 8 horas eu passo aqui. E tem essa descrição muito maneira. Aí Maria Antonieta, por que não às 7? Aí eu disse assim, tudo bem, amanhã às 7 da manhã eu tô aí. E quando veio amanhã, ele acorda às 5 horas da manhã, né? O padre vai lá, ele monta uma missa, ele reza a missa. Enquanto ele está rezando a missa, do lado de fora, cara, tá uma tensão desgraçada, bro. Porque os caras vão guilhotinar um rei. E a tensão é tão grande dos membros da Assembleia, porque eles posicionam canhões apontados para Paris, na cidade inteira, sobretudo para onde vai ser guilhotinado, que vai ser ali na Praça da Revolução, em frente ao Louvre, as Tulherias, né? Eles queriam que o rei tivesse uma última visão, o palácio que eles moraram. Meu irmão, eles vão usar uma carruagem fechada para que ninguém tente salvar o rei. Tem uns 2 malucos que vão tentar salvar o rei, mas não conseguem. Ou seja, tem toda uma preocupação com essa porra, porque vai ser muito tenso. E quando você vai ver a praça, meu irmão, são 150 mil cabeças ali para assistir, meu irmão, o rei que vai ser guilhotinado. Guilhotina já era um troço que animava, né? As pessoas iam assistir amarradões. Porra, guilhotinar um rei, sala lotada, tensão. E o Luís XVI, evidentemente, não passa na Maria Antonieta. Ele entra na carruagem, vai até
a Praça da Revolução. Quando chega lá, uma multidão, ele sobe no cadafalso, né, um palquinho lá com a guilhotina. E é muito curioso, assim, quando o Sanson, que é o carrasco, né, e Sanson, a família Sanson, né, Charles Sanson, ser carrasco na França era uma profissão que passava de pai para filho, né, era um dos privilégios. E o Sanson é curioso, ele manteve o privilégio, ele continuou sendo o carrasco de Paris. E tem uma coisa, numa lógica, na manutenção do Sanson, porque ele era muito competente, assim, o cara aprendeu a guilhotina rapidamente e tal. O cara era o cara era um tecnocrata, um burocrata dessa parada. Então, ele age assim, maquinalmente. Ele conhecia o Luís XVI, os dois se conheciam, ele se aproxima do Luís XVI para cortar os cabelos dele. O Luís XVI dá um safanão, assim, reage, coisa que não é nem do feito dele, né? Ele reage. E aí o padre que o acompanhava vira para ele assim, e isso é muito foda, cara, ele vira assim, Luís XVI, pensa no exemplo de Jesus Cristo. Cara, essa frase, muitos historiadores falam, essa frase foi decisiva, assim, o Luís XVI muda. Pensa no exemplo de Jesus Cristo, é pensar que o Jesus Cristo morreu pelo perdão da humanidade e tal. Ele muda, assim, ele se deixa levar, o cabelo é cortado, ele é colocado ali na guilhotina, ele é gordo, né? A parada não fecha direito, assim, né? É colocado meia coisa. E quando o Luís XVI é colocado na guilhotina e ele olha para a praça, imagina, são 150 mil pessoas em silêncio. Silêncio. O Luís XVI decide fazer um discurso, brother. E ele começa a fazer um discurso, e a primeira frase, olha a influência do que o padre falou. Eu perdoo vocês. E que meu sangue não recaia, é quase profético isso, que o meu sangue não recaia sobre toda a França. Irmão, quando ele começa a falar isso, os caras que estão organizando o troço ficam tensos, né, maluco? Toca o tambor, né? Toca o tambor, vamos abafar a voz desse cara. Aí o Luís XVI levanta a cabeça, maluco, para poder ser ouvido, né? Ele levanta a cabeça assim e continua falando. Aí os caras falam, corta a porra dessa corda aí, cara. Aí o cara corta a corda, irmão, a lâmina não pega aqui, ela pega meio no tampo da cabeça, a cabeça fica meio torta, o Sanson força a barra, tira, e quando tira assim, quando a cabeça cai no cesto, faz um silêncio, bro. E ele levanta a cabeça, daquele, sabe aquele delay? Até que alguém grita, viva a Revolução! Multidão grita. Mas o mais surreal da morte do rei é que as pessoas que estavam na frente, assim, elas sobem no cadafalso e começam a esfregar as mãos no sangue do rei e passar no corpo. A gente passa espada, a gente tira a camisa e coisa. Isso é muito maneiro. Isso remete àquilo que eu disse quando Luís XVI tentou fugir e não usou as vestimentas de rei. Ele estava se despindo do simbólico. Um simbólico que ainda era muito forte. Quando você vê essas pessoas passando o rosto no sangue do rei, ele sabe que aquele sangue não é um sangue comum. Aquilo é o sangue de Deus. É um sangue comum, né? Eles acham que não é. Mas é simbólico. Eu botei ele se entregando aí como um monarquista absolutista. Mas essa parada é muito forte do simbólico. E a morte do rei define um novo viés político, porque os girondinos vão ver o poder escapar das mãos e o poder vai cair nas mãos dos jacobinos. E os jacobinos vão dar continuidade a esse tipo de política, que agora eu deixo com Bolsinhas, que não é o monarquista, que é o nosso representante de Robespierre, porque republicano aqui, vermelho e tal. O republicano autoritário, sanguinário, por isso que veio de vermelho.